Programa Dois Pontos começando e com um tema muito interessante sobre os jovens. O primeiro ponto a ser apresentado é o jovem e o modismo. Ao meu lado, Daniele Batagin, psicóloga e mestranda em Ciências da Religião pela PUC de São Paulo. Seja muito bem-vinda, Daniele. Muito obrigada. Daniele, o que você pensa a respeito do modismo? O modismo dentro da sociedade, ele se faz muito importante por conta da identificação que os jovens precisam fazer. Formatar a personalidade e se identificar no mundo que eles estão inseridos se faz via modismo. O que a gente deve observar é a quantidade de modismo e o excesso e a compulsão que os jovens hoje vêm buscando modismo. Então, o modismo ele é importante como aquisição de identidade, contrapartida, em excesso ele é prejudicial para a constituição da estrutura, da personalidade do indivíduo. Daniele, o que pode se observar hoje é que os jovens, eles dizem que eles querem ser diferentes, mas na verdade eles são todos iguais hoje em dia. Por quê? Na verdade, a base dos jovens, elas são todas iguais. Biologicamente, são todos iguais com as diferenças do gênero. Contrapartida, essa busca do modismo, essa inclusão num grupo de identidade faz com que as experiências individuais se tornem diferentes. Nenhum indivíduo vivencia a mesma experiência. Então, estando identificado com um grupo, esse jovem ele consegue se sentir seguro para poder fazer uma experiência diferenciada enquanto membro de uma sociedade. E o jovem hoje, o que a gente pode também analisar é que eles tendem a não querer mais consultar os pais para nada, né? Mas, na verdade, eles sempre estão se submetendo a amigos para tomar decisões deles. O que é isso? Por que disso hoje? O jovem de hoje, ele padece de uma necessidade de valores e uma ausência desses valores. Então, ao passo que ele vai até um amigo, ali do grupo de identidade dele, ele está buscando exatamente aqueles valores que ele não constituiu dentro de casa, dentro do seio familiar, dentro dos cuidadores que promoveram um processo de desenvolvimento dele. Então, essa busca é exatamente como se o jovem estivesse pedindo, me orientem, me deem valores, me ajudem, porque eu sozinho não dou conta de tomar decisões, mesmo querendo, porque a adolescência, essa fase da adolescência, ela é caracterizada pela necessidade do indivíduo se constituir enquanto adulto e membro de uma sociedade. Então, à medida que ele precisa se constituir, ele precisa demonstrar uma certa segurança. E até por uma questão de falso pensamento dos jovens, eles tomam como sinal de fraqueza e se aconselhar com os pais e se aconselhar com os mais sábios e acham que as respostas estão ali, nos iguais, né? Daniele, a gente já continua com esse bate-papo que está muito interessante. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Voltando de um rápido intervalo, o programa Dois Pontos, que já abordou sobre jovens e modismo. Ao meu lado, a psicóloga Daniele Batagin, que vai continuar falando agora sobre responsabilidade familiar. E Daniele, eu não gostaria de pensar que a responsabilidade familiar hoje fica só por conta dos pais. Qual é o papel dos filhos nessa situação? Pensando na própria locução que você usou, responsabilidade familiar, como a gente pode pensar num núcleo familiar com crianças
onde a gente vai atribuir responsabilidades para eles. Então, assim, se ele vai ter responsabilidade no auxílio de uma tarefa dentro de casa, é evidente que os pais devem atribuir, dependendo da idade da criança, algumas responsabilidades para que eles aprendam a lidar com essa dinâmica. Mas, indiscutivelmente, na minha opinião, a responsabilidade familiar está na mão dos pais. Dar educação, valores, princípios, não é da ordem da criança e do jovem, é da ordem dos pais. Então, são os pais que encaminham e orientam os filhos para esse desenvolvimento de valores que vai se dar ao longo de todo o processo de desenvolvimento. Então, qual seria a responsabilidade dos filhos? Eles não têm autonomia emocional para conseguir se posicionar em nível de responsabilidade. Essa autonomia emocional quem tem são os pais. Então, a gente pode pensar em responsabilidade familiar e dos filhos, pensando já na adolescência, na vida adulta, mas pensando em crianças, é inviável a gente pensar dessa forma. Daniele, mas aproveitando o gancho aqui, então no caso dos adolescentes, né, que são a faixa etária aí que é mais atingida, né, nessa responsabilidade familiar, o que eles podem fazer para auxiliar aí a família? O que eles podem fazer é fazer o exercício dos valores que os pais cultivaram e desenvolveram ao longo do processo de desenvolvimento. Então, assim, não tem como os pais cobrarem que os filhos assumam responsabilidades se os pais não são responsáveis. Então, pensar em responsabilidades familiar e pensar nos jovens estarem exercendo essa responsabilidade familiar é como uma consequência da boa formação familiar que os pais deram para esse filho. Então, não adianta um pai cobrar honestidade se ao longo do processo ele não ensinou isso para o seu filho. O adolescente, ele vai ser o reflexo do que os pais ensinaram ao longo da sua infância. Então, ele vai ser responsável se os pais ensinaram a responsabilidade a eles. Agora, se os pais não ensinaram, ele não tem como fazer esse exercício. E, doutora, o que nós podemos também analisar aqui é a questão da responsabilidade social dos pais em relação à criação dos filhos. E esse tempo de trabalho deles, né? Que às vezes não tem muito tempo para criar os filhos. Hoje a gente não tem como pensar na sociedade, na organização das famílias, com somente o pai trabalhando e as mães não trabalhando. Hoje, na dinâmica econômica das famílias, é extremamente importante a composição das rendas. Então, assim, é inevitável os pais trabalharem. Mas a questão, eu acho que de palavra e de ordem aí, não é a quantidade, mas é a qualidade do tempo que esses pais reservam para seus filhos. Então, estar com os filhos, estando com paciência, escutando eles, se inteirando do universo que eles estão vivendo, das experiências que eles estão vivendo, ter esse tempo disponível com eles com qualidade faz total diferença. Então, quantidade só não dá educação. O que promove uma boa educação é a qualidade. Então, a gente deveria hoje, nesse modelo que a gente assiste das famílias, trocar essa visão de quantidade dos pais pela qualidade da relação que os pais vão fornecer a suas crianças, seus jovens, de uma maneira geral. Ô Daniele, você não acha que é muito tempo que o jovem passa na internet? É indiscutível que os jovens passam muito tempo na internet. É o grande modismo hoje da juventude estar ali na internet, nas redes sociais, se relacionando de uma maneira virtual, e a gente poderia pensar na perda do contato real. E com isso essas crianças saem da possibilidade de uma vivência ali com a família, de aprender valores com os pais, experiências com os pais, para estarem indo num ambiente, trocar experiências que podem ser duvidosas, né? A gente não sabe todas as origens das informações que são trocadas nas redes sociais, na internet. Então, assim, é muito perigoso para os jovens estar alimentando os valores deles, estarem tendo o espaço de manifestação deles ali ligado o tempo todo na internet. A quantidade, como já foi dito, é uma palavra que ela deveria ser substituída por qualidade. Então, não é quanto tempo se fica na internet, mas qual uso se dá para ela, né? Não é o quanto tempo se fica nas redes sociais, mas qual o proveito que eu estou tirando dessa dinâmica? Coisa que os jovens não tiram. Os jovens querem excesso, compulsão, e isso está errado. Obrigado, Daniele, pela sua participação. Eu agradeço e eu espero que os pais e os jovens que estão assistindo esse programa
depois dessa oportunidade, eles aproveitem para criar um espaço, né, de vivência, de troca de valores e de informações, para que as famílias sejam mais sólidas, né, mais solidificadas, mais felizes. Com certeza. E para a conclusão dos 2 pontos apresentados no programa de hoje, eu conto com a participação do teólogo Miguel dos Santos. Seja muito bem-vindo, Miguel. Obrigado, mano. E Miguel, falamos aqui sobre jovens de modismo, falamos sobre a responsabilidade familiar. O que a Bíblia diz sobre a responsabilidade dos pais? Olha, antes, toda a Bíblia ela fala sobre a responsabilidade dos pais para com os filhos. Mas eu vou citar um texto específico que encontra-se lá em Provérbios, capítulo 22, versículo 6, que diz o seguinte: que os pais devem ensinar as crianças no caminho que devem andar e mesmo quando se tornarem adultos, não se desviarão dele. Inclusive, esse é um dos lemas das nossas igrejas, na quais nós ensinamos aos pais, ou orientamos aos pais, como devem ensinar e educar os seus filhos, para que não venham ter problemas futuros. É que para quem não sabe, além de teólogo, né, na verdade, Miguel dos Santos é pastor Miguel dos Santos de uma igreja. Onde ela fica? Igreja Batista, no Jardim Alessandra, em Várzea Paulista. Eu quero agradecer a sua participação, Miguel. Eu que agradeço pela oportunidade e fica aí o convite para que nos faça uma visita lá em nossa igreja em Várzea Paulista. Com certeza. E o programa 2 Pontos vai ficando por aqui e com a participação musical de Fábio Cunha. Ó, como cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue ali verteu pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri. E agora eu me alegro